e o Paulo trazendo para a questão do nacional. Para utilizar o tempo, eu resolvi fazer diferente do que geralmente eu faço, porque eu falo muito, então, assim, eu vou estar lendo muito mais, porque tem bastante questões que eu estou querendo abordar e para que eu não me perca, né? Então, assim, eu também tive ajuda para escrever esse trabalho do professor Mário Lopes Amorim, e só para contar uma história interessante para vocês, o professor Mário, ele forneceu os boletins para mim ainda que eu estava fazendo um mestrado. Isso foi no ano de 2006. Daí depois, os boletins eram tão ricos que eu acabei explorando no mestrado, no doutorado. E depois, assim, tinha até esquecido de trabalhar com essa questão do ensino técnico, porque o grupo que eu participo, que é o GEMAT, ele, quando eu voltei da minha licença maternidade, ele já estava trabalhando mais com o ensino primário. E depois, nesse tempo, assim, o Paulo, ele me escreveu pedindo os boletins e eu acabei fornecendo. Depois, no outro evento que a gente participou, o Oscar também comentou o trabalho dele sobre isso, e isso me motivou a pesquisar novamente sobre a questão do ensino técnico. Então, você veja que esses boletins que o professor Mário forneceu para a gente já renderam, vão render 3 teses, pelo menos. Bom, umas considerações iniciais, eu falo do Paraná, e para ver como esse momento histórico de 57 e 62 foi importante para a instituição. Ah, tá. Você tem bastante para mim, professor? Acho que eu. Vai olhando aqui. No discurso do reitor de 2018, na posse dos novos servidores de Toledo, por exemplo, ele comentou essa questão da internacionalização e deu assento a essa questão da instalação da antiga Escola Técnica de Curitiba, do Centro de Pesquisa e Treinamento de Professores, em 57. Ele falou que foi um divisor de águas para a instituição. Essa decisão faria com que a sede da Comissão Brasileira Americana de Educação Industrial, criada em 46, mudasse sua sede para Curitiba. Então, ele colocou acento na questão que foi um marco importante na internacionalização da instituição já na década de 50. Mas o que seria a SEBAI? A SEBAI foi um programa de cooperação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, que tinha por objetivo formar professores para atuar no ensino industrial, no qual os Estados Unidos enviariam ao Brasil especialistas para desenvolvimento do ensino industrial e receberiam professores e técnicos brasileiros para serem treinados em seus centros de estudo. Essa aproximação intensa com os Estados Unidos deixou marcas profundas que caracterizaram a instituição ao longo do seu percurso histórico, como a disciplinarização, a racionalização científica e a ideologia messiânica de serem instituições essenciais para o desenvolvimento do país. Essa, então, é uma participação do meu coautor. O objetivo desse trabalho tem por objetivo analisar a atuação da SEBAI no ensino técnico industrial brasileiro durante o desenvolvimento do programa de treinamento da comissão, que eu já citei, de 57 e 63, período marcado pela expansão do ensino industrial, mudança da legislação e das finalidades do ensino profissional. Nesse contexto, procuraremos discutir o papel da matemática nesses cursos, levando em consideração a importância de uma disciplina de cultura geral para a formação profissional do técnico. Aqui eu tenho uma foto, né, para quem não conhece o TFPR, que é o antigo... Na verdade, a UTFPR é a Escola de Aprendizes e Artífices, depois ela vai mudando a denominação, no período que a gente vai estar analisando, ela ainda era a Escola Técnica de Curitiba, depois virou a Escola Técnica Federal do Paraná, Centro Federal de Educação Tecnológica, CEFET, e há 10 anos atrás virou a melhor universidade tecnológica do país. A melhor e a única também, né? E ali a gente, então, tem hoje, o que era só em Curitiba, a gente está localizado no estado inteiro. Eu sou de Toledo, né? Então eu sou professora do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Toledo. Nós estamos, é a universidade mais paranaense do estado. Ela está presente em 13 municípios. Essa é uma foto da fachada da escola. Ela não era em 1909, não era nesse local, mas atualmente é onde fica a reitoria, o centro, a fachada não mudou muito, não.
Bom, então eu queria falar um pouquinho do cenário nacional, né? Então, começando pelas escolas de aprendizes artífices, eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso, porque tem algumas coisas que permanecem, né, por um período maior de tempo, que seria a década de 50 que eu vou estar tratando, né? Então, assim, pelo menos até 1920, a instituição caracterizou-se pelo aprendizado primário de ofícios em bases artesanais e pela precariedade de suas oficinas e equipamentos. O currículo básico, de primeira a quarta série, era composto pelas disciplinas de português, desenho, cálculo, medidas das grandezas, cada uma com 6 aulas semanais, prosódia e explicação dos vocábulos, história e geografia, com um sistema de rotatividade de professores especializados em uma área específica. Essas eram trabalhadas partindo-se das noções mais simples para os assuntos mais complexos, caracterizando o método intuitivo adotado na instituição. Então, eu só trouxe isso daqui para dizer que também na escola técnica, como era o período de final do século, início do século XX, então, assim, a questão do método intuitivo também estava presente na instituição. Essas eram trabalhadas a partir das noções mais simples para os assuntos mais complexos, que eu acabei de falar. Né? O referido método propunha também aprendizado através de experiência e observação, a antipatia para os livros didáticos, a decomposição do conhecimento em regras simples, o incentivo ao raciocínio livre. As diversas disciplinas deveriam ser interligadas de acordo com as exigências do trabalho e com a tecnologia dos ofícios, em harmonia com o programa de ensino. Esse é um outro pesquisador da UTFPR, que é um dos testemunhos que também pesquisou bastante as escolas técnicas. Porém, somente em 26 será oficializada a consideração dos dispositivos concernentes à Escola de Aprendizes Artífices, via portaria do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, estabelecendo a uniformização dos currículos, onde, nos 2 primeiros anos do curso, seriam ministrados o primário e desenho, simultaneamente com noções de trabalho manual, e no 3º e 4º ano seriam efetivado o ensino de ofícios. Para a fiscalização e aplicação da consolidação, foi criado o Serviço de Inspeção do Ensino Profissional Técnico. Mas aqui tem um fato curioso, porque deixa eu ver aqui. Tá, é no próximo. Vou ir para lá. Que teve resistência em relação a isso, porque o diretor Paulo Defonso de Assunção, que estava no cargo desde a fundação da escola, e havia implantado uma concepção de ensino baseado no método intuitivo, era contrário a essa determinação, pois valorizava a formação do artesão operário qualificado, capacitado em seu ofício de forma completa. E essa resistência durou só até 28, com a morte do diretor. E daí, em função disso, ela sofreu retaliações, sofrendo uma precarização por falta de repasse de recursos por parte do órgão federal, não é? E, então, assim, avançando para a década de 30, o que estava em mote? A disciplinar pelo trabalho e para o trabalho. Eis a palavra de ordem nas décadas de 20 e 30. A instituição escolar também deveria se submeter aos princípios racionalizadores, como demonstra o discurso da ABE, de acordo com Lourenço Filho, designava como Taylorismo na escola. Então, inovações ou sistemas que visam a dar maior rendimento escolar, do ponto de vista das classes ou cursos, a escola devendo funcionar como a produção das modernas indústrias, que deve ser rápida, precisa, com perdas mínimas de energia e pessoal. Então, achei interessante trazer essa citação, não consegui o original, né? Mas do Lourenço Filho para estar problematizando e contextualizando até chegar na década de 50, não é? Daí depois, em 42, teve a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Então, o governo Getúlio Vargas, ele está atuando na questão da consolidação do ensino profissional, com a edição do Decreto 4073, que é conhecido como a Lei Orgânica do Ensino Industrial, que, paralelamente, também teve a criação do Senai. Né? Então, o Célio da Cunha, coloquei Célio da Cunha porque tem um outro Cunha que é bem importante, que tem citado no ensino técnico. Entre as intenções educacionais de Getúlio, o ensino profissional tinha absoluta primazia, prioridade que sempre defendeu e pela qual lutou. A bandeira do ensino profissional recebe destaque na maioria de seus pronunciamentos. Parece ter sido, em matéria de educação, o único ideal realmente abraçado por Vargas.
daqui é uma revista também que quem analisou mais foi o professor Mário Amorim, que é meu coautor, que é a revista Labor. Então, em 1940, foi criada uma revista que seria o órgão oficial da Escola Técnica de Curitiba, e nessa era getulista, tinha muito ufanismo, né? Então, por exemplo, em alguns dos artigos colocava assim: alfabetizar e formar técnicos para as nossas indústrias. O trabalho e o amor à pátria são caminhos que conduzirão a uma vida melhor e ao progresso do país. Só que daí, em 44, com o declínio do Estado Novo, a revista vai direcionando seus interesses para aspectos de habilitação profissional em detrimento de artigos ufanistas. Então, assim, começa a ter muitos artigos relacionados aos ofícios, textos técnicos, mecânicos, construção de motores, matemática, física, português. Eu ainda não tive acesso a esses artigos de matemática, mas assim que eu voltar e tiver um tempinho, eu quero, porque o professor Mário possui, né, esses artigos, que seria bem interessante para uma próxima oportunidade. Então, por exemplo, tem também a questão da indústria. Então, tem uma transição aqui, né, que começa a ter a questão da industrialização das escolas técnicas. Em uma conferência proferida na Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo, em 31, Fernando de Azevedo, que também é um nome bem conhecido para a gente, procura fazer uma síntese de várias correntes de educação profissional, defendendo simultaneamente a elevação moral dos estudantes pela aquisição de conhecimentos teóricos e uma organização racional do ensino técnico para o entendimento das carências de mão de obra da indústria. Alerta que o ensino técnico tem, pois, por objetivo desenvolver não somente a capacidade profissional, mas também a cultura geral dos aprendizes e dos operários, ocupados na indústria e no comércio pelo estudo teórico e prático das ciências, das artes ou dos mistérios que se ligam diretamente à sua profissão. Então, assim, começa a ter, em função dessa industrialização das escolas profissionais, o próprio Fernando de Azevedo percebe que tem que ter mais matemática, né? Seria uma disciplina de cultura geral. Então, nesse boletim da revista Labor, que eu tinha comentado, por exemplo, um dos artigos que fala sobre a matemática, que no caso foi analisado pelo Mário Amorim, fala assim, que a matemática, insistamos, põe nas mãos do técnico os mais poderosos recursos de investigação e verificação, ao mesmo tempo que, de modo surpreendente, aguça-lhe a capacidade intelectiva e previsora. O ensino de matemática para os técnicos deve ser sistemático e lógico, visando decisivamente o desenvolvimento da inteligência e do raciocínio matemático. Ao contrário, não deve ser ocasional nem empírico, com um mero caráter e um receituário ou de um formulário para a resolução de casos concretos. Uma outra questão bem forte, que agora eu vou começar a entrar no SEBAE mesmo, não é? Que seria a questão do SEBAE, né? Então, ele é instalado no Brasil em 46, mas ele vai para Curitiba só em 57. Esse centro de treinamento, né? Então, assim, segundo Amorim, né, para tanto a escola técnica deveria contribuir no sentido de amoldar seus alunos através da disciplinarização pelo trabalho, pela intensiva carga de moral e civismo levada ao extremo durante o Estado Novo, e pela veiculação do American Way of Life e do ensino efetivo através de procedimentos de racionalização científica de viés nitidamente taylorista, principalmente a partir da atuação da SEBAE. Daí depois aqui também não vou me ater muito, né, mas só por curiosidade, nesse período, a partir de 42, os cursos que tinham em Curitiba, os cursos industriais básicos, era alfaiataria, corte e costura, tipografia, encadernação, mecânica de máquinas, marcenaria, artes de couro, mecânica de automóveis, carpintaria, pintura, serralheria, alvenaria e revestimento. E daí tinha todo um procedimento, como se fosse um exame vestibular para o ingresso. E dos cursos técnicos, só tinha máquinas e motores, edificações, desenho técnico e decoração de interiores. Daí aqui eu tinha colocado também alguns conteúdos que eram cobrados nos exames, mas acho que eu não vou meter a essa parte.
Só que, em relação aos cursos técnicos, os industriais até tinham mais procura, mas os cursos técnicos tinham uma baixa procura. Então, assim, até o Cunha fala que são observados que não conseguiram cumprir sua função de formadores de força de trabalho para a indústria, além de mostrarem-se inviáveis se comparados com os do Senai. Destaca também que a ineficácia dos cursos industriais levou a sua reestruturação em 59. Então, assim, depois, assim, tem essa alteração, né? Tem tempo aí? Tem? Tá. A educação para o desenvolvimento, devido ao aperfeiçoamento das indústrias, que impôs a substituição do empirismo tradicional por métodos científicos ligados à produção e à produtividade, o técnico passou a ser um elo indispensável em algumas atividades da cadeia industrial. O técnico seria um profissional intermediário entre os engenheiros e os operários qualificados. Caberia ao engenheiro planejar, dirigir, projetar e calcular, e o técnico construir, controlar, detalhar, coordenar, operar e instruir. Para Cunha, uma pessoa começa a ser técnico quando o seu trabalho começa a depender mais dos seus conhecimentos do que de sua habilidade manual ou de sua capacidade de direção. Então, começa a aproximar para a questão da importância da matemática nos cursos técnicos, né? Daí, assim, aqui eu tinha colocado alguma coisa dos princípios da administração científica taylorista, não é? Mas a gente já foi contemplado em outros slides. E agora já começa a entrar também nos boletins, né, que foi analisado, né? E daí eles falam muito também de como que era o curso técnico nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, numa entrevista de 59, o professor Virgílio Cavalcante, ele coloca alguns pontos sobre como que era o ensino industrial norte-americano, né? E ele respondeu assim: o ensino industrial nos Estados Unidos já chegou a um ponto que ainda estamos muito longe de atingir. Lá é uma honra trabalhar com as mãos, e muito mais do que nós, o americano já se livrou do complexo do colarinho branco. Não creio que o elemento humano do nosso país seja inferior ao dos Estados Unidos. Criem-se as condições necessárias, o ensino industrial tornar-se-á um dos sustentáculos do progresso do país. Porque ainda assim, a gente estava comentando aqui antes da mesa, que ainda o ensino técnico nesse período ainda era considerado uma segunda opção, não é? Porque tinha muita questão, trabalhar com as mãos, não tinha tanto prestígio quanto os cursos regulares do ensino regular da época, né? No caso da SEBAE, pode ser tomado como um exemplo concreto da influência exercida por concepções educacionais elaboradas nos Estados Unidos sobre a educação brasileira do pós-guerra, que se apoiariam para a superação do subdesenvolvimento da América Latina, não é? Então, nesse período, ainda na década de 40, teve um monte de ações, iniciativas dos Estados Unidos, né? Então, durante a guerra foi criado o Officer for Coordination do Comércio e Cultura entre as Américas, né? E depois isso foi transformado em outra denominação que era o OCIAA, comandado por Nelson Rockefeller, né? Então, é daí que veio o SEBAE, né? Então, teve o ponto 4, que eles investiram 45 milhões de dólares, né, na América Latina. Só que se você for procurar quanto que eles investiram na Europa, é um valor muito maior. Assim, isso aqui era dinheiro de cafezinho perto do que eles investiram na Europa, né? E daí ele colocava algumas características, né? Que seria, por exemplo, estimular o conceito de companheiros de progresso, que se enquadra também dentro do conceito do sistema interamericano. E a outra questão era preparar preparação de educadores e projetos para solucionar problemas educacionais que estão a entravar o progresso econômico brasileiro. Daí depois, assim, esse SEBAE é vinculado à divisão do ensino industrial, não é? E daí ela fazia, por exemplo, a missão do SEBAE era a divulgação dos métodos e procedimentos baseados na racionalização científica, como percurso a ser percorrido na formação de professores para esse ramo do ensino e que posteriormente empregariam tais processos
no trabalho docente. Então, era muito interessante. Durante esse período, vinham professores das escolas técnicas do Brasil inteiro. Eles ficavam na forma de internato ali em Curitiba. Isso foi bem importante na época, porque daí teve reforma, chegou equipamentos novos, assim, a parte de tipografia também foi reformulada, assim, então teve também umas partes muito importantes para o TFPR, né? O SEBAE atuou em Curitiba até 63, porque daí quando entrou o presidente João Goulart, né, acabou revogando esse decreto com essa parceria de cooperação com os Estados Unidos, por motivos óbvios. Os boletins do SEBAE, bem como as suas publicações a respeito do ensino industrial, encontramos o conceito-chave que irá nortear toda a sua participação no desenvolvimento de tal ramo do ensino, a produtividade, que vem ao encontro do que já vinha sendo preconizado na década de 40 pela Organização Racional do Trabalho. Né? Daí, assim, tem também algumas atividades, né, que eles foram desenvolvendo. Eles também, os materiais para esses professores, eles vinham prontos também, e muitos deles foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né, então foi uma coisa bem intensa mesmo, né. Aqui também eu estou comentando a questão de quando que veio para Curitiba, em 57, não é? A questão da apropriação da cultura do americanicismo em relação ao planejamento, eficiência, racionalidade, técnica, foram soluções construídas e implementadas pela cultura escolar dessa escola por muitos anos. Tanto que até o diretor cita em 2018, né, essa questão da importância da SEBAE. E, no caso, o que eu analisei mais foi realmente os boletins que foram... Ele já existia desde 46, mas de 58 e 61 foi editado na UTFPR, né? Finalmente, agora, então, para ir para a parte final da apresentação, é a matemática para os cursos técnicos, né? Então, uma figura emblemática foi o professor Hermínio Clemente, né? Só que daí, aguardem, porque vai ser uma apresentação do Paulo, vai estar, e do Oscar vai estar falando bastante desse personagem, né? Que fez de livros, publicou pela SEBAE também, né? Livros de matemática, participou também de congressos de 57, 59, né? Mas assim, eu queria trazer também que até a questão das disciplinas, naquele momento histórico, eles até não eram tão urgentes como outros entraves, né? Então, por exemplo, a questão da evasão escolar nesse período e da falta de informação dos professores era muito urgente, né? Então, assim, esse diretor, o Lauro Wien, de Curitiba, ele coloca assim: é lamentável o baixo nível de formação da generalidade dos professores. Na parte da cultura geral, é comum encontrar pessoal de nível primário incompleto. Isso é particularmente prejudicial no que afeta a capacidade de expressão e mesmo compreensão do professor devido ao conhecimento deficiente da língua. Então, você imagina, tinha um acordo dos Estados Unidos com a possibilidade de ir para os Estados Unidos e os professores não conseguiam acompanhar, né, toda essa formação. A outra questão também que a gente sempre se perguntava, né, se tinha contato entre os professores de cultura geral e cultura técnica, né? Então, assim, o professor Ricardo Ezebeck, que foi aluno da SEBAE também, e depois, posteriormente, diretor da escola, ele fala, num depoimento que ele deu em 95, que havia aqui, quando eu era aluno na escola, havia uma segregação. Os professores de cima e os professores de baixo. Os professores de cima eram de cultura geral e os de baixo eram de cultura técnica, né? Os professores de baixo iam tomar o café lá embaixo. Os professores lá de cima iam tomar o café nessa saleta que era aqui do lado. Mas veja que até os professores de cima, os professores eram da cultura geral, e os professores de português, matemática, química, física, mesmo entre os professores de cima, havia muitos improvisos. O meu professor de matemática era um advogado, o professor Ariel, que por falta do professor de matemática, tinha autorização para ensinar matemática. E a matemática, então, como a razão para o progresso científico.
No outro boletim da SEBAE, porque o professor Ângelo Martignoni, ele fala o seguinte, que no artigo A Matemática para a Prática e no Ensino, também procura mostrar a importância de aproximar a matemática das oficinas e cortar o supérfluo. Seu discurso é recheado de pragmatismo, questiona a necessidade do estudo dos conteúdos que não estão relacionados diretamente com a aplicação prática. Admite que a matemática é a razão para o progresso científico, mas que essa matemática mais elaborada deve ser deixada para estudos posteriores, porque não vai ao encontro das finalidades do curso técnico. Aqui eu trouxe também os congressos nacionais de matemática. Então, assim, quem tiver interesse, que está trabalhando com o ensino técnico, acho que é interessante dar uma olhada, né? Porque em 57 e 59 existiam sessões exclusivas para o ensino técnico. E o primeiro foi em Porto Alegre, né? Então, assim, para os cursos industriais, eles achavam que os programas eram adequados, os programas por ensino regular eram adequados, e recomendou que fossem introduzidos no curso industrial quaisquer modificações feitas nos programas de matemática do curso secundário. Aqui, só no curso comercial, que eles falaram que precisava de uma aritmética comercial e câmbio, né? E aqui também só, eu fiz questão de colocar aqui, era o presidente da comissão, que era o professor Ari Quintela, que também é um grande best-seller, né, de livros didáticos, entre outros. Daí, depois do Congresso de 59, também eles estão discorrendo com alguns aspectos mais específicos de qual que seria a matemática para os cursos técnicos. Aqui só destaco que o presidente da comissão era o professor Arlindo Clemente, em 59, que foi no Rio de Janeiro, né, o terceiro congresso. E na Escola Técnica do Paraná, a visão de alguns professores era de que a matemática ensinada no curso acompanha o nível de conhecimento e necessidades profissionais. Como eu falei, as preocupações mais eminentes eram com a organização do ensino e com a evasão escolar. Então, aqui também eu tinha colocado alguma coisa das características do ensino técnico americano, só mais duas lâminas. Que eu acho interessante, né? Esse professor Abelardo de Oliveira Cardoso, ele viajou para os Estados Unidos e daí no relatório que ele fez, ele colocou também um pouquinho de como que era essa questão do ensino técnico nos Estados Unidos e a relação com a matemática, né? Então, para esse professor Abelardo de Oliveira Cardoso, um dos fatores para o sucesso do ensino técnico americano é que o ensino técnico estadunidense atendia às imediatas necessidades da indústria. Outro fator é que o técnico, muito mais que operar uma máquina, era capaz de criar e desenvolver ideias novas no aperfeiçoamento crescente. Para ele, os brasileiros que faziam treinamento nos Estados Unidos deviam ter a capacidade de adaptar os pontos positivos do desenvolvimento estadunidense em função de nossos usos, costumes e economia, e assim desenvolver ideias próprias e não simplesmente adotar o modelo que leva à dependência. A tarefa de levar uma nação à prosperidade, através de seu desenvolvimento tecnológico, de uma comunidade, cabe principalmente à educação. Em relação à formação de professores dos Estados Unidos, havia uma recomendação que, além da formação pedagógica, se desse ênfase à matemática e às ciências, além de reservar ao aluno professor o direito à escolha de algumas matérias eletivas. Então, você veja que parece tão atual isso, né? Então, assim, aqui também eu tinha trazido também uma fala em relação a essa ida para os Estados Unidos, essa implantação na escola técnica, né? E assim tem uma fala do Ricardo, do professor, que fala, né, novamente, acredito que foi muito grande a influência por causa dessas ideias que eu tive, ideia de método, racionalidade, produtividade, de custo, de fazer as coisas com responsabilidade. E só para finalizar, então, pelo programa de treinamento de professores do ensino técnico, o modelo cultural do americanismo adentrava os muros da Escola Técnica de Curitiba e configurava-se como um novo padrão de ensino para atender um novo modelo industrial. A criação da Comissão Brasileira Americana de Educação Industrial, apesar dos seus interesses explícitos de barrar o desenvolvimento econômico do Brasil,
e transformar o ensino técnico em mecanismo de controle e dominação, colaborou para a melhoria do sistema, ecoar entre os professores dirigentes da escola técnica e de outras escolas técnicas federais a cultura americanista de planejamento, racionalidade técnica e controle das atividades. No período em tela, marcado pela expansão do ensino industrial, mudanças na legislação e alterações nas finalidades do ensino profissional, traz discussões sobre qual deveria ser a matemática a ser ensinada nessa modalidade de ensino. O contato com os técnicos estadunidenses e suas viagens aos Estados Unidos fizeram com que os dirigentes da escola técnica adotassem os princípios da administração científica do planejamento do ensino, transformando-a em escola modelo no final da década de 50. Muito obrigada. Bom, então, bom dia novamente a todos. Preciso dizer que eu estou extremamente feliz e nervoso. É a minha primeira mesa redonda. E fico bastante lisonjeado, porque sou doutorando ao lado de dois doutores com experiências e leituras. A gente se intimida um pouco, mas tenta também aprender. Não posso deixar de cumprimentar meu orientador e amigo, o professor Davi, uma pessoa que se encoraja comigo nas aventuras, né? Responde tudo a todo tempo, de uma forma muito rápida, e ajuda a me encorajar para os desafios, e registrar a presença da minha família, meu filho, minha esposa e minha sogra, que assistem nesse momento. Né? Bom, o título da nossa mesa, então, é a Matemática no Ensino Industrial em Tempos de SEBAI. Como eu disse anteriormente, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, lugar que era, então, a antiga Escola de Aprendizes Artífices, e posteriormente Liceu Industrial, e posteriormente Escola Industrial de Florianópolis. E a gente fez um recorte aqui para conversar. Eu coloquei 3 objetivos. Primeiro, relatar os aspectos do ensino industrial brasileiro, de uma forma bastante sucinta, já vista a apresentação da professora Bárbara. Relatar o surgimento da Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial, também de uma forma bastante sucinta, que a professora Bárbara já colocou, e verificar que matemática estava presente na Escola Industrial de Florianópolis no período de 42 a 69, que é justamente o período em que existe na legislação brasileira a figura da escola industrial. Bom, aqui nesse primeiro momento eu queria compartilhar com vocês o objetivo primeiro da minha pesquisa de doutorado. Ela ainda pode ser modificada, né, professor Davi, ao longo do percurso, né, bastante inicial, mas, a princípio, o objetivo está assim: analisar o cenário da educação brasileira num período de tempo em que vigorou o ensino industrial e, a partir dos experts ou dos intelectuais e os saberes por eles produzidos e objetivados, caracterizar o que chamaremos de aritmética industrial a ensinar. O nosso grupo de pesquisa, o GEMAT Brasil, o GEMAT Santa Catarina, ao qual fazemos parte, somos aí movimentados, né, pela Rita Hofstadter e o pessoal da equipe de recherche de Histoire Sociale de l'Education, no grupo suíço. Então, são verbetes, são conceitos trazidos e, né, fomentados por esse referencial teórico. O objetivo, a princípio, então, é tentar caracterizar uma aritmética industrial a ensinar. Aqui eu coloquei bem rapidinho a trajetória, só para que a gente se localize no tempo. Então, a professora Bárbara já havia colocado, em 1909, o presidente Nilo Peçanha cria a Escola de Aprendizes Artífices em 19 capitais do Brasil. Santa Catarina foi um estado que recebeu uma escola, em Florianópolis. Em 1934, há a nomeação da figura do ministro Gustavo Capanema para a pasta da educação,
E coloco o Gustavo Capanema porque é um nome que, de fato, contribui, olha para o ensino industrial de uma maneira bastante enfoque, digamos assim. Tanto é que depois, na reforma Capanema, né, os seis decretos-leis da reforma Capanema, um é destinado exatamente ao ensino industrial. Em 1937, a legislação da época, a Lei 378, ela transforma a Escola de Aprendizes Artísticos em liceus industriais. Novamente, em Florianópolis, a gente consegue, então, visualizar a presença da instalação do liceu industrial já no segundo semestre de 1937. Em 1942, portanto, a reforma Capanema aí entrando em vigor, a transformação dos liceus nas escolas industriais. E aí é nessa escola industrial onde a gente está conversando. Aqui eu trouxe um recorte, não sei se todos conseguem ver, é um professor lá de Santa Catarina, professor Almeida, ex-professor do Instituto Federal, e ele diz o seguinte: a Escola Industrial de Florianópolis, ou simplesmente a Industrial, como ela era conhecida, ela passou então a oferecer aos alunos oriundos do ensino primário cursos industriais básicos com duração de 4 anos e aos candidatos à profissão de mestre, os cursos de mestria. Então, não sei se todos já se localizaram, mas os cursos industriais surgem pós-ensino primário, nessa época. Aqui também colocando bem rapidamente a conferência que aconteceu em 1943, a Conferência dos Ministros e Diretores da Educação das Repúblicas das Américas. Foi nessa conferência, então, que chegou a recomendação 15. Essa conferência aconteceu em Havana. A recomendação 15 ela era específica das escolas de ensino industrial e técnico. E daí aqui a gente tem uma citação do Fonseca, do Celso Fonseca, que é uma figura muito importante na história do ensino industrial brasileiro. Ele diz o seguinte: olha, isso foi um acordo para a realização de um programa de cooperação educacional visando a uma maior aproximação entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, né? Mediante intercâmbio de educadores, ideias e métodos pedagógicos, acordo esse assinado em 3 de janeiro de 1946, pelo então ministro da Educação Raul Leitão da Cunha, representando o Brasil, e pelo senhor Kenneth Holland, presidente da Inter-American Educational Foundation, em nome dos Estados Unidos. Então, quer dizer, houve um acordo, a professora Bárbara já havia comentado, em 1946, e o que eu tento trazer aqui é um pouquinho do que pôde ter acontecido depois da assinatura desse acordo. Como a gente pode visualizar, a gente tem aqui intercâmbio de educadores, ideias e métodos. E a gente vai ver a presença de alguns educadores participantes deste intercâmbio. Aqui eu não vou colocar, porque a professora Bárbara já colocou, é um resumo do que seria a SEBAE, só para a gente adiantar então a conversa, né? É um acordo firmado entre os governos brasileiros e estadunidenses. Bom, eu coloquei aquele título ali, do RJ ao Paraná, em Santa Catarina. Por quê? Porque a SEBAE, vejam que eu estou com 2 representantes, um do Paraná e um do Rio de Janeiro. Ou seja, os 2 estados que foram sedes da SEBAE, do Centro de Treinamento. Então, os pesquisadores que aqui estão têm relíquias lá nos seus estados que nós em Santa Catarina não temos. Eles sediaram, portanto, o Rio de Janeiro por 10 anos, e depois a vinda para Curitiba, então, deu a esses 2 estados uma importância nesse cenário. O que eu coloco aqui? Uma citação da minha colega de mesa, a professora Bárbara, dizendo exatamente disso, que a SEBAE ela foi um programa de cooperação mantido pelos 2 governos, iniciou suas atividades no Brasil em 1947, na capital da República, o Rio de Janeiro, e 10 anos depois, mais precisamente em fevereiro e março de 1957, ela transferiu o Centro de Pesquisas e Treinamento de Professores para a Escola Técnica Federal do Paraná. Então, estou muito bem acompanhado à mesa com os 2 estados representados. Como havia mostrado no slide anterior, uma das propostas que a SEBAE tinha era justamente o intercâmbio de professores e diretores do ensino industrial. Aqui eu trouxe um currículo do curso que foi realizado nos Estados Unidos, no State College, na Pensilvânia, e o currículo do curso aparentemente era este: análise do trabalho, organização e planejamento de cursos, metodologia do ensino, organização e direção de oficinas, objetivos de organização do ensino industrial, administração do ensino industrial, supervisão do ensino industrial e métodos de inquérito, também trazido pelo Celso Fonseca. Então, havia a pretensão de levar
Como eu disse, professores e diretores brasileiros para os Estados Unidos para a participação no curso de especialização. Essa foto ela foi encontrada no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina. Essa professora Meira, que está aqui, deixa eu voltar aqui o slide, ela fez uma pesquisa de mestrado, essa daqui, né, a Denise Meira, e ela encontrou essa foto. No centro é o diretor da Escola Industrial de Florianópolis, Dr. Cid Rocha Amaral, uma pessoa importante no cenário catarinense e nacional. Ele foi inclusive diretor de instrução pública do Ministério da Educação, e ele vai aos Estados Unidos participar do curso da SEBAI em 1948. E essa foto é a cerimônia em que ele transfere o cargo de diretor para o professor, então, Franklin Cascais, uma pessoa extremamente importante no cenário catarinense. Ele vai acompanhado de outros diretores, e quando ele retorna, foi encontrada ainda, a muito custo, ainda não consegui pegar este exemplar nas mãos, mas essa era uma revista chamada Arte e Indústria, órgão da Escola Industrial de Florianópolis. Ela é de 15 de novembro de 48, ontem ela fez 70 anos, né? Na capa, aqui está a capa, eu sei que está bastante ruim de ver, né? Mas o título é Brasil e Estados Unidos. É um depoimento do diretor da Escola Industrial de Florianópolis, quando retorna do State College, na Pensilvânia, e eu recortei ali duas frases dele que estão aqui na revista, que ele diz o seguinte: ao meu ver, nada impressiona mais a um brasileiro que lida com a educação em seu país que a educação americana. Mais abaixo ele vai dizer o seguinte: e nas escolas, verifiquei como é fácil lidar com os jovens americanos. Não é preciso mandar fazer nada, os jovens sabem o que devem fazer. É o Dr. Cid Rocha Amaral falando sobre a experiência nos Estados Unidos. Veja que aqui abaixo tem continua na página 9, e eu não tenho a página 9. A página 9 ainda eu não encontrei, deve ter uma riqueza de detalhes muito grande, né? Então eu ainda estou em busca da tal página 9 da revista, né? Mas vamos lá. No outro slide apareceu, como eu havia dito, a figura de um professor chamado Franklin Joaquim Cascais. Franklin Cascais. Essa é uma figura para os catarinenses que aqui estão, uma figura extremamente importante no campo da literatura e das artes. Ele empresta o seu nome para fundações culturais, nome de livros, nome de museus. O museu da própria Universidade Federal tem o seu acervo hoje doado pela família, com dificílimo acesso, está muito complicado fotografar esses materiais dele. Mas essa é uma figura dele. Então, ele tem quadros muito famosos, livros aos montes publicados. E ele foi aluno do Liceu Industrial de Florianópolis, de 38 a 41, e mais tarde ele se torna professor da Escola Industrial, da cadeira de desenho. Então, eu trouxe ele porque, de fato, ele é uma figura importante. E outra, a SEBAI, ela proporciona, né, como eu disse, aperfeiçoamento para o corpo docente. O professor Franklin Cascais, ele vai, em 1948, para um curso de férias lá na Escola Técnica Nacional do Rio de Janeiro, e ele participa desta primeira etapa, porque, pelo que eu pude perceber, eles participavam no Rio de Janeiro dessa primeira formação, do curso de férias, posteriormente eram encaminhados aos Estados Unidos para o estágio, digamos assim. E ele não participou da etapa dos Estados Unidos, somente no Rio de Janeiro. Ele, de fato, é uma figura bastante emblemática e foi um prazer topar, porque os assentamentos funcionais dele estão lá no Instituto Federal. Eu consegui ter acesso à pasta funcional do professor Franklin. Então, há uma série de riquezas também lá dentro. Eu bati aqui um print da ficha... Está com o botão errado aí, está tudo errado, né? A ficha funcional dele traz aqui o que ele foi. Então, aqui tem coadjuvante de ensino, professor de ensino industrial, professor de ensino industrial básico, professor de desenho técnico. Vejam as nomenclaturas: Escola Industrial de Florianópolis, Escola Industrial Federal de Santa Catarina, ela vai mudando de nome ao longo do tempo, Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Quer dizer, ali ficam registrados os momentos em que ele participou da instituição. E aqui, no verso dessa página, tem as atividades, os cursos e as experiências. E aparece curso de estágio na Escola Técnica Nacional de 1948. O que provavelmente dá-nos a entender que, de fato, ele esteve no Rio de Janeiro participando do curso, oferecido pela SEBAI.
Mais à frente, quando eu continuo analisando a vida funcional, eu encontro essa carta dele, assinada em 68, de próprio punho, no qual ele dirige ao diretor da escola técnica, já é escola técnica, portanto, 68, e ele solicita, eu coloquei do lado para facilitar a leitura, o certificado do curso noturno deste estabelecimento de ensino frequentado pelo requerente, nos 4 anos exigidos por lei, que foi de 38 a 41. Ele quer aqui a cópia do diploma do Liceu Industrial. E mais além, ele diz o seguinte: eu também quero o certificado do curso de férias da CIBAI. Daí ele coloca um I aqui na sigla que não existe. E ontem, conversando com o Paulo Marcel, a gente viu que há uma série de siglas aí diferentes, né? Às vezes as pessoas se equivocavam. Feito em julho de 48 na Escola Técnica Nacional. Bom, então aqui ele está admitindo que ele teve no Rio de Janeiro e ele quer a cópia do certificado de participação desse curso. Aqui ele estava reunindo documentos para sua aposentadoria, então ele queria aí um dossiê completo, né? Ele requereu isso em 68, em 73, em julho de 73, ele recebe o ofício 578, está lá na pastinha também, e o diretor responde a ele dizendo o seguinte: não consegui encontrar elementos que pudessem reproduzir sua passagem pelo curso noturno desta escola no período de 38 a 41. O motivo, segundo o diretor, foi a destruição de vários livros de registros escolares, arquivados em local impróprio, no antigo prédio da escola, a rua Almirante Alvim, e que não foram recuperados como deviam quando da mudança. Como eu disse, eles mudaram de sede, mudaram de status, os documentos ficaram perdidos. Mais abaixo ele fala sobre o requerimento da CIBAI, ele vai dizer o seguinte: olha, não temos qualquer anotação a respeito do mesmo curso, e em consulta formulada ao Departamento do Ensino Médio em Brasília, recebemos a informação de que aquele programa foi extinto e que nada consta nos arquivos daquele órgão. Então ele não conseguiu a cópia nem do histórico do liceu, tampouco o diploma, a comprovação de que teve no curso do SEBAI. Bom, aqui eu trouxe também uma citação do Paulo Maciel, defendeu o doutorado agora, para poder dizer que ele, assim como nós, também teve dificuldades, e ele aponta que há, sim, uma carência de pesquisas sobre a disciplina de matemática no ensino industrial. Há bastante, acho que a gente, se eu posso, assim, me incluir no grupo, junto ao Jeremias, que agora também começa, estamos, talvez, inaugurando, abrindo espaço para a discussão da matemática no ensino industrial. Bom, aqui coloquei uma outra citação, só para que a gente veja que, na primeira série industrial, por exemplo, eles tinham uma série de disciplinas, mas a matemática também se constava representada, já com o termo matemática e não como aritmética, geometria ou qualquer coisa do tipo, né? Aqui eu peguei um curso de alfaiataria, uma publicação que eu e o professor Davi fizemos este ano, e a gente conseguiu montar e verificar qual era a grade das quatro séries industriais do curso de alfaiataria. A matemática eu até destaquei aqui em todas as séries, e aqui algumas disciplinas muito específicas, veja, confecção de calças e coletes, confecção de paletós, quer dizer, eles estão inseridos no curso de alfaiataria, né? Então eles estão tendo matérias técnicas e matérias propedêuticas, se assim eu posso chamar. E a matemática está ali inserida. O que eu trouxe aqui para o evento hoje foi justamente os elementos de matemática que eu consegui encontrar até o momento no ensino em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente. Essa aqui é a capa do caderno de professor do Franklin Cascais, aquele que estava no slide anterior, que participou do curso da SEBAI. Veja que é um desenho feito à mão, por ele próprio, ele é um artista plástico, né? Pinta vários quadros. É de 1945 este caderno. Este caderno esteve de posse do IFSC e hoje ele está na UFSC, no Museu Universitário, local onde não nos permitem fotografar os materiais. Esse material estava conosco até há pouco tempo e foi doado, a família doou todo o acervo, isso foi juntado tudo lá. Eu queria bater uma foto para poder tirar a PUDs e tudo mais, eu não consigo, ela não me permite. Mas aí está a capa do caderno. O que é interessante, eu acho, contar para vocês é que este caderno ficou salvaguardado com um dos alunos do professor Franklin Cascais.
que resolveu, disse em entrevista a Denise Meira, ele disse: eu gostava tanto dele, eu tinha tanta admiração que eu guardei comigo, hoje ele é uma relíquia. E é verdade, ele é uma relíquia, mas ele acabou doando o material, então está na universidade para consulta, né? Aqui dentro, vamos lá, me ajuda, companheiro. Aqui dentro eu coloquei também o diário de classe do professor Franklin Cascais, porque ele lecionava a cadeira de desenho técnico, desenho industrial, dependendo do momento. Percebam que nas últimas páginas do caderno dele, em forma de texto e não de exercício, encontram-se pontos referentes aos principais elementos de geometria alimentar. Ponto, linhas retas, paralelas oblíquas, circunferência, enfim, os elementos básicos para a compreensão da geometria. Percebam que eu tentei, no meu objetivo, caracterizar uma aritmética industrial. E aqui eu estou tropeçando com elementos de geometria. Eu vou ter que ver o que eu faço com isso no meu trabalho, né? Mas, vamos lá. Aqui está um diário de 64 dele. E aqui, talvez vocês não consigam ver daí, mas aqui aparece, ó, ângulos, direção de linhas, triângulos, quadriláteros, faixas empregando triângulos, equilátero, isósceles e escaleno, e uma prova mensal. Esse é o diário dele, que também está na Universidade Federal. E, olhando um pouquinho, a gente também se depara com a tal da prova mensal. A prova mensal foi feita por um aluno de iniciais LCL. Essa é uma prova de 69, daí não é 64, né, conforme o diário. Mas a questão da prova, eu sei que está bem difícil de ler, mas diz assim, ó, ela se refere à morfologia, geometria e triângulos. Na descrição da questão aparece o enunciado. Problema: quanto à dimensão dos lados, quanto à forma dos lados, quanto à natureza dos ângulos. Como já dito anteriormente, são conteúdos matemáticos dentro da disciplina de desenho. Então, aqui há algumas figuras geométricas construídas pelo aluno, que foi aluno do professor Franklin Cascais. Vamos lá, companheiro. O Paulo Marcel, mais tarde, daqui a pouquinho já vai conversar com vocês, mas a tese de doutorado dele é bastante interessante, indico a leitura, né? Marcelo, já faço aqui uma propaganda, ele recém defendeu, mas ele fala um pouquinho sobre os congressos de ensino de matemática. Aqui eu trouxe apenas um recorte do terceiro congresso de ensino de matemática, em 59, em que restou sugerida essa estrutura para as séries relacionadas ao ensino industrial. Então, veja que aqui há conteúdos, frações, metrologia, números complexos, operações algébricas, polígono, enfim, tem uma relação aí de conteúdos matemáticos sugerido pelo terceiro Congresso de Ensino de Matemática. Já indo para o final, veja que eu estou num estado que não teve sede de SEBAI, então a gente está com dificuldades de encontrar algumas fontes, obviamente. Já peguei os contatos do Paulo, porque ele vai ter que me passar alguns materiais que ele já tem. Bárbara foi super gentil ao ceder para mim, para o professor Davi, os boletins da SEBAI, que o professor Mário havia ali encaminhado. Há alguns outros também no CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, a gente vai cavando e tentando encontrar essas fontes que precisam falar para a gente. Mas o que eu tiro de considerações até o momento, então, já que se trata de uma pesquisa bastante inicial? A Escola Industrial de Florianópolis mandou o seu diretor, então, para o curso nos Estados Unidos, e no mesmo ano, o seu professor de desenho industrial para o Rio de Janeiro, ambos para os cursos ofertados pela SEBAI. Eu não consigo ainda, devido ao estágio da minha pesquisa, verificar se houve influência tanto da volta do diretor na sua gestão de uma escola industrial, quanto nas aulas do professor Franklin Cascais, e se houve outros professores de Santa Catarina, e as influências do ensino, né, de matemática depois do retorno do curso da SEBAI. Eu não consigo ainda concluir, né, que os conteúdos, as práticas pedagógicas e os critérios de gestão tiveram influência norte-americana, como eu havia comentado. E aqui eu presto o compromisso de dar continuidade nas pesquisas em busca de outras fontes que permitam elucidar as questões relativas à matemática na Escola Industrial de Florianópolis, particularmente. Aqui deixo algumas referências.
E agradeço mais uma vez muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade que me foi concedida. Muito obrigado. Bom dia novamente. Eu vim aqui para falar um pouco sobre essa relação entre a SEBAE e a matemática na Escola Técnica Nacional. Isso é um pequeno recorte da minha tese, né, que fala sobre a disciplina de matemática na ETN. E aí a tentativa inicial era perceber que matemática era essa, né? Se era a mesma matemática da escola secundária ou se era uma matemática diferente e quais aspectos de diferença ou similaridade ela teria com o ensino secundário. Aqui a gente tem um pouco do histórico da ETN. Inicialmente, ela tem uma história diferente da escola de Curitiba, porque ela inicialmente foi uma escola normal de artes e ofícios, diferente de uma escola de artífices. Ela formava professores para as outras escolas técnicas, vamos dizer assim. E aí ela inicialmente era da prefeitura do Rio de Janeiro, uma instituição municipal, e depois ela foi repassada para a União. E essa escola funcionou de 1917 até 1937 e ofertava vários cursos de corte, costura, para o que eles chamavam de desprovidos de fortuna, as pessoas pobres. Em 1942, ela passou a ser Escola Técnica Nacional devido à nova lei orgânica que cria um sistema de ensino industrial. Houve uma lacuna entre 37 e 42. Nesse período, algumas escolas técnicas se transformaram em liceus. Não foi o caso da ETN, devido às obras. Tá? O prédio, a localização da escola, que hoje é o Cefet, continua o mesmo. Quando foi construída a ETN, foi derrubado um prédio histórico, que era o Palacete Leopoldino, e tentou-se fazer uma nova população de escola, de fazer uma escola que fosse meio que uma indústria, lembrasse um pouco essa questão da indústria, né? E era uma escola que a gente considera como um modelo para as outras, porque ela estava exatamente no Distrito Federal, onde estava o presidente da República, onde estava o Gustavo Capanema, então ele tinha um acesso muito grande a essa instituição. E aí ela ganhou uma importância enorme dentro do ensino industrial. Em 1965, com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, ela passa a se chamar Escola Técnica Federal da Guanabara. Teve outra nomenclatura aí, mas é algo parecido, tá? E, em 1967, ela vira a Escola Técnica Federal Celso Cota da Fonseca. Ele falece nesse ano, acho que 65, mais ou menos, e aí, como uma homenagem póstuma, ficou esse nome. E até hoje o Cefet, acho que foi o único que tem o nome de uma pessoa. Então, ele tem uma importância muito grande para a instituição e para o ensino industrial. Ele, a princípio, foi um cargo de dedicação política em 43 para a escola técnica como diretor, e depois ele virou professor entrando por concurso. E depois ele novamente voltou a ser diretor da escola e ficou até o falecimento. Em 78, a escola passa a se chamar Centro Federal de Educação Tecnológica e até hoje ela permanece com esse nome. É uma das poucas que resistiu à mudança, ao invés de se tornar um Instituto Federal, pela história, por acreditar que ela deveria ser Universidade Tecnológica. Então isso é um problema grande até hoje na instituição. Ela pagou um preço alto em algum momento, porque ela não recebia os mesmos recursos que os institutos federais nem as universidades. Então,
ficou uma lacuna, mas depois de um certo tempo conseguiu dar uma regularizada nessa situação. Essa aqui. Então, a fundamentação do trabalho está relacionada um pouco com a história cultural e com as história das disciplinas escolares, exatamente pela questão da investigação tratar da matemática e tentar identificar que matemática era essa na instituição. E aí, eu quis caracterizar um pouco a questão da matemática no ensino industrial. Então, a gente tem a Reforma Capanema, que viabilizou a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Nós temos uma outra lei que foi de uma modificação nesse ensino industrial em 59, e o decreto também teve uma complementação dessa segunda lei. Então, essas 3 leis aí são importantes para o ensino industrial. E essa questão da matemática no ensino industrial, a gente tem uma coisa que ficou bem evidente nos documentos de legislação, que era uma disciplina de cultura geral, chamada matemática, que deveria ser ofertada nos cursos industriais básicos e nos cursos técnicos. O curso industrial básico era equivalente ao ginásio e o técnico era equivalente ao colégio. Então, por isso que existia essa diferença. Então, até mesmo a terminologia de algumas escolas, que algumas escolas eram escolas industriais e outras escolas técnicas. As escolas industriais, elas poderiam oferecer cursos industriais básicos e cursos mais rápidos. E as escolas técnicas poderiam oferecer os industriais e os técnicos também. E aí, no documento, na legislação, a gente percebe essa questão de uma disciplina de cultura geral e uma disciplina de cultura técnica chamada complementos de matemática. Então, no primeiro momento, a gente percebe que a disciplina de matemática ela tinha uma dualidade. Ela não estava definida se ela era de cultura geral ou de cultura técnica. Mas aí fica a percepção de como é que isso se procedeu, como é que isso foi efetivado. Porque o próprio professor Valente ele coloca que a matemática deixou de ser cultura técnica e passou a ser um conhecimento de cultura geral, em um determinado momento. E aí, nessa lei, você começa a meio que cindir essa ideia de que a matemática era só de cultura geral. Então, é pelo menos uma percepção de do que seria essa matemática. E na matemática, na ETN, como é que a gente viu essa conformação? A gente viu que tinha a matemática do ensino industrial básico, que era uma disciplina com a mesma carga horária semanal do ginásio. Nós tínhamos uma disciplina de matemática com 5 tempos, que era ofertado na primeira série dos cursos técnicos. Aí haviam cursos que tinham essa disciplina de matemática, mais a disciplina de complementos de matemática, que eram os cursos mais como eletricidade, mecânica, como tinha curso técnico de design, esse curso, por exemplo, não ofertava essa disciplina de complementos de matemática. E tinha uma disciplina diferente, era um curso técnico, que era o curso de construção aeronáutica, que ofertava a disciplina de matemática e complementos de matemáticas unificado. E essa disciplina ela foi lecionada por professores que não eram da instituição. Foi contratado uma instituição que lecionava as disciplinas de aeronáutica e, porventura, eles lecionavam essa disciplina também de matemática. Então, a gente não tem informação nenhuma dessa disciplina. A única informação que eu tenho sobre essa de construção aeronáutica é um programa que é unificado e que é diferente dos outros cursos. Aí a gente tem aqui o material didático que foi utilizado na ETN. Uma das coisas que eu me deparei foi a questão dos livros, dos cadernos, né? Lá tem uma associação de ex-alunos e a gente tentou identificar se tinha esses cadernos. E a primeira coisa que eles falaram, não, a gente tinha uma apostila. E aí eu falei, a gente tinha uma apostila? E ninguém tinha esse caderno. E aí, por acaso, foi muito por acaso, eu achei esses materiais no arquivo. A arquivista lá, eu fiquei lá meses procurando alguma coisa. Um dia ela chegou, tem um material aqui, eu não sei se vai te servir. E era exatamente esse. E é um material que, ao tocar, você já meio que deteriora ele. Então, é muito
gratificante ter encontrado esse material. Essa apostila aqui você não consegue nem ler direito, mas tem o material e essas apostilas foram produzidas pelo curso de tipografia da instituição. E mais tarde, né, teve aquela coleção que é um foco nosso nesse momento, que é falar sobre o caderno de matemática. Então, lá ele tinha aqueles 2 livros só, que era da 3ª série e o livro da 4ª série. Só que eles eram diferentes, edições diferentes. O da 4ª série era da primeira edição e esse da 3ª série era da 2ª edição desse caderno. Esse material me indicou o que era lecionado na instituição. Essa apostila era distribuída gratuitamente para os alunos, assim como os livros, e esses livros que foram financiados pela SEBAI. Então, no primeiro momento, a gente só tinha isso aqui para investigar como é que foi o ensino de matemática, o que havia sido lecionado. E aí a gente identifica que uma apostila, geralmente, ela é mais reduzida, né? E o que foi percebido depois, nos outros materiais que a gente vai ver, é que eles mantiveram essas características dessa apostila. Então, a apostila do professor Arlindo, ela foi importante porque, a partir deles, deu base para os outros materiais que foram publicados pela SEBAI. E é exatamente o mesmo material. Então, existem algumas revisões que foram feitas, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a questão da SEBAI, que já foi colocada pela Bárbara e pelo Oscar, né, quando ela surgiu, mas eu gostaria de destacar algumas ações que a SEBAI se propunha a fazer. Primeiro é a questão da capacitação docente, dos instrutores e administradores. A revisão dos programas, aquisição e produção de material didático, ampliação de bibliotecas das escolas técnicas, aperfeiçoamento dos processos de organização, seleção e orientação dos alunos. Então, essas eram as ações que a SEBAI deveria promover ao longo. Aqui a gente tem alguns materiais que foram encontrados na pasta da SEBAI. Isso aqui é uma propaganda chamando professores para serem professores do ensino industrial e dizia: o Brasil precisa de professores. Uma propaganda que estava bem atrelada à ideia da escola técnica no início, porque lá, como havia necessidade de técnicos, a propaganda inicial era: o Brasil precisa de técnicos. E aí, com a SEBAI, ela faz essa propaganda. E aí eu tenho uma prova de matemática e uma prova específica. Essa prova era a de seleção dos professores para o curso que eles realizavam. Então, ali tinha algumas operações básicas de matemática e ali para reconhecimento dos materiais que eles usariam nas oficinas. Porque essa seleção de professores era importante exatamente naquela questão das oficinas. Você fazia essa seleção e, como você não tinha mão de obra para lecionar, eles queriam formar essas pessoas que tinham esses conhecimentos em oficinas para serem professores. E essa foi uma bandeira da SEBAI. E aí aquela questão que a Bárbara coloca, da dificuldade deles em entender coisas simples. Então, a prova que a gente tem ali, ela exemplifica o que eles exigiam dos professores, daqueles futuros professores do ensino. Então, a gente tem que a SEBAI, ela publicou os boletins e os livros didáticos, né? Então, a matemática foi contemplada por esses livros didáticos. Existem lá no arquivo outros livros, não sei dizer quantos, mas tem alguns de outras disciplinas, especialmente das específicas. E aqui a gente tem o professor Arlindo Clemente, que é emblemático na questão da matemática da instituição, porque ele não foi o primeiro professor contratado da instituição, ele entrou em 48, 46 e 47. Ele se formou pela Escola Nacional de Engenharia, ele foi o chefe da cadeira de matemática desse curso, assumiu várias funções dentro da instituição. Ele também foi engenheiro do MEC e do Ministério da Saúde. Foi autor de livros didáticos, livros de poesias e romance. Então, quando eu
essa questão do Arlindo Clemente, porque no primeiro instante da minha tese eu queria fazer uma pesquisa sobre a matemática e sobre os professores de matemática. Então eu colhi uma série de informações sobre os professores, que eram 12, e ele foi a pessoa que mais se destacou. E a gente até questionou a questão da formação dele, porque alguns professores da ETN tinham uma formação dupla. Eles eram matemáticos e eram engenheiros. E aí a gente tem uma situação, isso foram, acho que foram 3 ou 4 professores que tinham essa formação. E eu consegui contato com a família do professor Arlindo, mas eles não sabiam se ele tinha essa outra formação e não tinha nenhum material didático do professor. Eles tinham um romance, um livro, romance que não foi lançado, mas é engraçado que ele tinha um livro de poesias que ele chamava Poesia Sem Nomes. Todas elas eram identificadas por números. Então, era a poesia 1, a poesia 2, a poesia 3, e aí sucessivamente. Uma fala da SEBAE num boletim sobre a questão que eu acho importante, que diz: a busca do ajustamento do homem à máquina, e mais do que isso, de meios que o habilitassem ao domínio do seu poderoso invento, ao manejo dele, de forma que obtivesse o máximo de rendimento com o mínimo de esforço. E o Clemente colocava na apostila dele que aquelas apostilas visavam diminuir o esforço mecânico dos alunos para um maior rendimento intelectual. Então, ele tinha uma afinidade com as ideias da SEBAE. Essa ideia aí é a questão da racionalização científica. O Arlindo Clemente, ele comprou essa ideia da racionalização, a gente percebe isso ao longo do texto, do que ele escreveu para a SEBAE também. Então, ele estava atrelado a essas ideias. Então, depois que a gente vai ver que o livro do curso técnico ele é um pouco diferente do curso do livro do Industrial Básico, que é essa coleção aqui. Essa coleção é uma coleção que nem o Cefet tinha, é uma coleção que eu consegui num sebo virtual. São 4 livrinhos e que é destinado àquele curso que é similar ao curso ginásio. Então, ele é um livro com características próprias, né? Ele não segue muito o modelo do ensino secundário. Ele é um livro mais reduzido, com conteúdo bem mais sucinto do que o material do secundário. Então, a gente fez essa comparação, o número de páginas é bem limitado. Como é que é a apresentação dos conteúdos nesse material? Ele geralmente apresenta uma definição, uma aplicação que é um exemplo, e exercícios. E a exposição é sempre muito simples. Então, ela não tem um detalhamento. Ela explica como faz e é direto. E os exercícios são baseados nesse exemplo. Então, aqui a gente tem uma questão de um trechinho de como é que ele apresenta a questão da equação. Ele diz como é que tem que ser feito o procedimento nessas linhas aqui. Ele coloca ali como é que é feita a questão dos problemas, tá? Depois é disponibilizado, e a aplicação, que é como é que resolve lá, botou o problema e já quer que a pessoa resolva. Basicamente, é uma questão muito direta na explicação. Ele não tem um procedimento de querer explicar muitas coisas. Ele vai bem direto ao ponto. E, com relação aos exercícios, a gente percebe que nesse material tem 3 tipos de exercícios. Exercícios diretos, que são aquele calcule, resolva. Tem problemas gerais e tem problemas aplicados. Porque nesse material, em alguns livros, você encontra problemas para mecânica, problemas de agulha, problemas de eletricidade. E nesses problemas específicos, ele coloca uma característica, uma nomenclatura do problema. Então, essa ideia da racionalização científica, que tem a ver com a questão do tecnicismo, nesse momento a gente vê uma característica da escola nova, que é a exemplificação. E isso foi uma coisa que a gente percebeu nesse material. Uma coisa que a gente não conseguiu identificar são as provas desses tipos de curso, para a gente verificar como é que era feita essa avaliação. Se seguia essa ideia, ou se era o modelo geral. Então,
o Arlindo Clemente, no boletim da SEBAE, ele dizia que os materiais tinham que se adequar aos alunos e aos seus cursos. Ele colocava que os alunos do ensino técnico, da escola técnica, eles não tinham muito tempo para estudar a disciplina em si, eles não podiam fazer muitos exercícios em casa. Então, a questão da apostila surgiu com essa ideia, porque eles geralmente passavam o dia na escola, mas a maior parte era com as disciplinas de oficina. O que eu percebi é que eles tinham 3 tempos. Esses 3 tempos da disciplina nunca eram no mesmo dia, era sempre em dias diferentes. Então, ele dava um tempo em cada dia da semana. E aí tinha a questão das oficinas, que o tempo era maior. Aí aqui eu tenho um modelo dos exercícios diretos, ali para converter, determinar. A questão dos problemas tradicionais, né? A soma dos diâmetros de suas engrenagens, e aí ele coloca a resolução, pedindo. Né? E aqui está um exemplo de problemas aplicados. Aqui ele coloca relacionado à mecânica. Então, toda a terminologia está relacionada às atividades da oficina. Esse aqui é só um exemplo. Existia uma questão também desse material, tinha esse exercício, problemas aplicados à mecânica. Então, a página era 35A. Aí, tinha problemas de eletricidade, que era 35B. E com o outro 35C. Então, continuava na mesma página. É bem interessante como é que ele fez essa ideia. Não são todos os livros daquela coleção que tem esse tipo de exercício. São apenas, acho que 2. E são das séries iniciais, a primeira e a segunda série. Uma coisa que o Celso Pog faz no seu livro sobre ensino industrial é falar que esses cursos tiveram uma evasão muito grande. E a evasão era devido à necessidade de trabalho dos alunos. E eu acho que ele colocou exatamente nas primeiras séries para que os alunos pudessem ter esse contato e a motivação para poder estudar matemática. Então, é um ponto relevante essa questão dos exercícios. O que a gente percebe com relação a essa coleção? A questão do material ser diferente do ginásio. Tem bem reduzido o número de exercícios, o número de páginas, se você compara, é bem reduzido. A questão da racionalização científica na sua escrita, que é a ideia de você passar o conteúdo de uma maneira bem estruturada, dar o passo a passo, dar a receita de bolo para a questão da resolução dos exercícios. A questão da estrutura interna e externa é um pouco similar à questão do ensino secundário, a questão do tamanho, da forma, e que ele mantém uma característica do livro didático. Ele apresenta o conceito, o exemplo, o exercício. Ele não fugiu dessa ideia principal do livro didático. E aí a gente percebe que ele exercia a função instrumental, referencial, de acordo com Chopin, e a gente caracteriza isso como um objeto de circulação, como Chartier coloca. E o Valente coloca a questão de se analisar os materiais inovadores. E eu acho que ele é um material inovador porque não há registro de material específico para ensino industrial. E tem a questão da produção e distribuição, porque ele foi produzido inicialmente no curso de tipografia da própria instituição. Quando tem o suporte financeiro da SEBAE, ele começa a ter uma distribuição para as outras escolas técnicas. E os alunos recebiam gratuitamente esses livros. Então, a questão do livro didático, que hoje é cedido para os alunos de forma gratuita, se a gente olhar historicamente, pode ter começado aqui. E aí, a questão até mesmo do tecnicismo. Começou aonde? Nas escolas técnicas. A matemática exemplifica isso, esse material exemplifica que essa ideia do tecnicismo na educação brasileira provavelmente começou nas escolas técnicas. E algumas considerações essa questão da matemática da ETN, que ela pode ter sido uma matemática padrão para as outras escolas, mas isso eu não consigo dizer. Isso a gente só consegue dizer com um trabalho em conjunto. As outras escolas, as outras pessoas, né, a possibilidade de me dizer se realmente esse material chegou, se realmente foi utilizado essas questões. A gente tem a questão do financiamento e da capacitação da SEBAE, que a ideia da racionalização científica estava presente nos cursos de formação dos professores. Então, quem esteve lá, com certeza recebeu um pouco dessa ideia de formação. A questão da divulgação do material do professor Arlindo, eu coloquei ali alguns materiais, existem outros que eu não tenho,
Do curso técnico é mais fácil de achar, aquele material ele não é fácil de achar, do curso ginasial deles, mas tem outros materiais, que é uma apostila do curso técnico, que a gente, quando olha o livro, percebe que também foi baseado naquelas apostilas. Então, todo o material dele foi reaproveitado. E quando eles lançam a coleção ETN, que é uma coleção de livros para o ensino técnico, a gente percebe que houve essa importância do livro que ele construiu e a instituição publicou uma coleção com várias matérias, entre elas a matemática, que foi a primeira. Houve uma seleção para as capas, uma série de coisas que estão relacionadas à história da escola. E o que a gente também quer, em algum momento, é identificar como é que foi feita essa apropriação e a distribuição desse material. Como é que ele alcançou as outras escolas técnicas. E isso eu não tenho pés nem mãos para fazer, porque realmente é preciso que outras pessoas investiguem os arquivos das outras instituições para ver se esse material realmente chegou, se existe registro disso, porque a gente tem o ponto inicial, e aí a gente não sabe se realmente foi propagado dessa forma, né? Porque a gente sabe que sair do Rio de Janeiro e chegar nessas outras escolas em pontos tão distantes, a gente não sabe em que momento chegou. Então, basicamente é isso. A gente conclui. Pode abrir um pouco para alguma pergunta ou questionamento, né? A gente está 11, como é que é? 11h10, né? 11h15, né? Então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou até na própria mesa, né? Fazer alguma consideração. Bom dia, né? Meu nome é Davi, sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço a apresentação dos três colegas aqui, né? Professora Bárbara, professor Oscar, professor Maciel, do esclarecimento, né? Com relação a esse tema. Eu penso que, eu, de uma certa forma, também citei, né? A criação dessa mesa, porque isso nos dá a oportunidade de trazer para o encontro, né? Encontro Nacional de Pesquisa, História, Educação e Matemática, outras perspectivas para o estudo da própria matemática, né? Da história da educação matemática, não só em cursos regulares, né? Mas também em cursos profissionais. Eu penso que isso a gente inicia, né? Dessa forma, né? Nesse âmbito, né? Do encontro nacional, né? E o trabalho do Paulo, né? Paulo Maciel, ele é um trabalho inaugural do ponto de vista da matemática, né? Nas escolas profissionais, e a gente compreende, né? A extensão vamos pensar dessa estrutura, né, do ensino profissional no Brasil, né, que é uma coisa muito grande, com uma extensão também do ponto de vista não só geográfico, mas também em termos de tempo, né, desde a virada do século, né, 19 para 20, que nós temos, então, as instituições dessas escolas, né, que de alguma forma se estabelecem, né, primeiro com escolas de desafios e até chegar hoje nos nossos institutos federais. Né. Algumas considerações só que me parecem serem interessantes. Eu desconhecia, né, a existência de uma escola normal de artífice, que você colocou, né? Então me parece ser uma coisa bastante importante para que a gente possa talvez vislumbrar, né, futuras pesquisas que pudessem estar abraçando questões relativas à formação do professor para atuar nas escolas artísticas. Acho que é isso que me corrige depois, se você puder, nessa perspectiva. Outros apontamentos que eu queria deixar aqui, que me parece ser bastante interessante, veja como funciona, né, ou como eu vejo as pesquisas da história da educação matemática, né, que nós estamos trilhando já há algum tempo, né. Hoje à tarde vai ter a apresentação da Johanna, aqui no momento, mas ela fala um pouco sobre essa constituição do campo da história da educação matemática, o como que a gente se apoia, né, em pesquisas da história da educação, para a gente poder se estabelecer, né, dentro do nosso campo da história da educação matemática,
E eu não conheço muito pesquisas de história do ensino profissional. Então, acho que se a gente cria, né, ou estabelece parceria com colegas da História da Educação que têm um pouquinho mais de aproximação com isso nos fortalece, né, do ponto de vista das nossas pesquisas. E as pesquisas, eu tenho uma pesquisa sempre construída de uma forma coletiva, em grupo. Então, o teu trabalho inaugura, mas ele dá, sim, possibilidades imensas, né, de a gente poder estar avançando juntos, né, nessa avanço do conhecimento, né, dentro dessa área. Eu queria só colocar uma pergunta muito pontual, né? Se você quiser comentar alguma coisa. Eu compreendi que na sua exposição, Paulo, o Arlindo era autor de livro didático. E a partir do SEBAE, ele tem, digamos assim, a divulgação do material didático feito por ele. Mais ou menos assim? Deixa eu ver mais uma coisa. E por último, né, as questões, né, ainda voltando um pouquinho com relação à parte da história da educação, veja que nós temos aqui, né, naquela tua imagem apresentada, né, sobre o boletim, né, o Brasil precisa de professores, né, e o Brasil precisa de técnicos, né. Quer dizer, isso também nos instiga, né, a fazer pesquisa, né, que a gente possa estar trabalhando, né, exatamente nessa relação, né, da história da educação profissional com as nossas pesquisas na história da educação matemática. Eu estou muito satisfeito, né, de poder estar assistindo, né, esse conjunto de trabalhos, né, colocados hoje, né. Bárbara também já no viés de olhar a matemática moderna, se não me engano, né, que você já... Eu tive que voltar para fazer essa mesa, eu tive que ver outra coisa. Mas foi muito bacana, e agradeço muito a oportunidade de a gente estar trabalhando juntos nesse sentido. Muito obrigado. Assim, esse material é bem rico. Acho que tem muito material sobre a escola técnica e sobre como é que foi feita a questão do ensino de matemática lá. E uma das coisas que eu tenho é sobre os professores, né? A questão da licenciatura, que você tem uma escola técnica em que você tem os primeiros egressos das escolas, das faculdades de filosofia, por exemplo. No caso do Rio de Janeiro, a UDF, que é a Universidade do Distrito Federal, você tem os primeiros professores estavam lá. Então, é muito rico a gente perceber isso, mas, ao mesmo tempo, perceber que a pessoa que comandou a questão da matemática na instituição foi um engenheiro. E isso assim, perceber que naquele momento que você tinha o processo de profissionalização, em que você exigia a questão da formação do nível superior, a escola técnica ela se destaca nisso, porque praticamente todos os professores tinham nível superior para licenciatura para a disciplina de matemática. Então, acho que fica marcado por que ela acaba chefiando essa ideia da matemática. Porque nos outros lugares você não tinha professores com formação de nível superior. Então, você começa a perceber essas características. E o Arlindo também foi uma pessoa importante, e ele, acho que era amigo do Celso Sukov, tanto que um livro do ensino técnico, o Celso Sukov faz o prefácio. Né? Então, ele ainda é uma pessoa para ser pesquisada e estudada, muita coisa sobre ele. E os outros materiais, né? Até mesmo a questão da escola técnica, numa dessas poesias, ele tem uma poesia sobre a escola técnica, que ele fala, declama o seu amor pela instituição, e ele também tem uma filha que foi professora da instituição. Então, a gente percebe que, pelo menos no caso dos professores, a questão de ex-alunos dessas escolas que retornam como professores, a questão de filhos desses professores que também acabam virando professores na escola técnica, e não foi a única situação. Tem outro professor de matemática, que a filha dele também virou professora da instituição, e por uma coincidência, as duas eram professoras de inglês. Então, tem uma série de coisas sobre a escola técnica. O Arlindo Clemente era um defensor da escola. Tem um episódio muito triste lá na escola técnica, que é quando alunos do colégio militar invadem a escola técnica, por uma questão de briga dos alunos, e praticamente tem, assim, eles relatam que não houve mortes porque as oficinas estavam fechadas. Se elas estivessem abertas, eles teriam revidado. E aí tem uma situação que
o chefe lá do colégio militar vai visitar a escola e defronta os alunos e o professor vai lá e defende os alunos. Tem muitas histórias sobre a instituição que são bacanas. E o ensino de matemática também tem uma situação que o Celso Cove, ele dava aula de recuperação para os alunos. Ele se oferecia para dar essas aulas. E ele era engenheiro e depois ele virou professor de desenho da instituição. Então tem muita coisa para a gente falar sobre a escola técnica e sobre o ensino industrial. Muito detalhe, assim, tem muita coisa que a gente acaba deixando de lado. Mas é isso. O Arlindo Clemente escreve vários artigos nos boletins da SEBAE, e eu comentei com o Marcel, o Paulo Marcel, né, que eu já encomendei os 2 livros, aqueles 2 volumes que tu tens lá, eu consegui achar um selo virtual também, devem estar a caminho. Agora, eu não posso deixar de aproveitar o gancho do professor Davi e pedir permissão para ele, professor Moisés, para falar em nome do GEMAT Brasil, para lhe convidar para fazer parte do grupo de pesquisa GEMAT Brasil, no primeiro momento, né? Já convidamos informalmente, né? E dizer que essa rede colaborativa ao qual o professor Davi se refere, ela é constituída de pesquisadores do Brasil todo, e nós temos lá um repositório digital, onde nós conseguimos, devido a vários braços espalhados, digitalizar documentos e torná-los públicos. Então, eu já gostaria de te convidar para digitalizar os seus materiais e repassar para que a gente... então, é só repassar para que a gente consiga colocar no repositório, né? Se vocês dois me permitem, em nome do GEMAT Brasil, e fazer o convite. Né? Aproveita, né? Porque você está sediado no Rio, né? E aí a Denise Medina, né? Que me parece também que já tem aí esse contato, né? É fundamental, né? Essa aproximação, né? Para exatamente fomentar, né? Essas pesquisas no caminho, né? Que a gente possa estar trilhando juntos aí. Obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer porque foi assim, esses percursos de pesquisa são muito interessantes, né? Porque, assim, o boletim que o professor lá da UTFPR me passou em 2016, 2006, né? Ele acabou circulando e gerando tantos frutos, né? E hoje a gente está aqui na mesa discutindo, porque realmente, que o Davi falou, no meu doutorado eu foquei mais na década de 60 e 70, né? E o boletim, ele foi importante para mim, mas ele é um pouco anterior, não é? Mas assim, eu ficava me perguntando, assim, porque eu queria saber também, quando via no SEBAE os materiais do Arlindo Clemente, o livro que você está citando, eu não tenho posse dele, mas ele se encontra na biblioteca de Curitiba, né? Então significa que está na biblioteca, quer dizer que ele circulou no Paraná e foi utilizado. O livro mesmo, não, as apostilas não tenho não tenho essa informação se foi ou não, né? Então, assim, com a pesquisa do Paulo, várias lacunas, algumas perguntas que a gente tinha, não é? Até aquela questão se os livros que eram utilizados no ensino técnico eram os livros comuns do ensino médio, né? Porque já no final no final dos 60, eles usavam muito o Bezerrão, o Ari Quintela, não é? Só que o Ari Quintela era um que estava lá nos congressos, estava lá na comissão do curso técnico, né? Então, assim, essas histórias realmente, para poder fazer uma pesquisa mais consistente, a gente tem que fazer mesmo de forma colaborativa e rede, né? Porque, você veja, nessa circulação, a gente está cheio de questões para responder. Mais a adoção da década de 60, na UTF eu tenho certeza que essa racionalização foi muito forte mesmo. O próprio aluno que foi o Ricardo Knezebeck, ele foi diretor em 69 a 70 e poucos, e quando você pega, e já mais de 10 anos depois praticamente, não é? Quando você pega uma orientação pedagógica, ele coloca assim, porque a matemática tem que ser ensinada de forma pragmática. Então, assim, não vai ficar enchendo de linguiça lá que tem que ser pragmático, tem que ser orientado para os técnicos. E depois disso, que é uma outra pesquisa que eu já tinha comentado com vocês, na década de 70, os professores de matemática tinham as notas de aula, aquelas aulas magistrais. Depois disso foi virado folha de tarefa, olha, tudo racionalização total, assim, né? Existia um livreto chamado Aurora, que os alunos tinham de sua posse, e eles iam marcando se o professor ia cumprindo todos os objetivos das aulas, inclusive de matemática. Isso era feito. E essas aulas magistrais da década de 70, na década de 80 foi criada uma coleção de livros para o ensino técnico.
que circulou pelo menos no Paraná, Minas e na Bahia. E está escrito lá nos prefácios. Tinha encontros na década de 80, encontros nacionais dos professores dos cursos técnicos. Essa coleção de livros que foi lançada na década de 80, claro que numa outra edição, era editada pelo Cefet mesmo, né, pela tipografia do Cefet, eu usei ela em 94. Então, são coisas assim que está tudo conectado, assim, sabe? Então, eu gostei até de... Não estava pesquisando ensino técnico nesse momento, tinha deixado de lado, mas agora fiquei super motivada para estar convocando mais um pouquinho. Muito obrigada. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Gostaria de fazer mais alguma consideração? Vou falar uma questão do livro. Não sei se você terem essa questão do livro didático do ensino técnico. Ele tem um programa e ele tem um plano de aula, em que ele determina como deve ser a ordem do material, né? E ele não segue a ordem que o livro está, ele faz uma modificação. Então, isso também é interessante perceber lá no material. Tá? Acho que é só. Por hoje é só. Obrigado, pessoal.